gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Em Teu nome que nós oramos, e é isso que nós temos a declarar, Pai. Aleluia. Pode ficar da forma que você quiser, só peço que você pegue sua Bíblia e abra aí agora em 2 Coríntios 4. Bom, prazer aqui estar com vocês. Meu nome é Enzo, para quem não me conhece. Ano passado estava aqui e hoje estou aqui podendo trazer um pouco da palavra da qual o Senhor tem compartilhado no meu coração para o coração de vocês. Agradeço aí ao Rica, ao Luca pelo convite. Amém? Vou esperar só o pessoal sentar. 2 Coríntios 4, a gente vai ler do versículo 3 até versículo 12. Deixa eu fazer uma exposição aqui, compreendendo e entendendo aquilo que ele fala para nós. Eu estou lendo aqui na versão ARA, tu pode ler na NVI, NTLH, ACF, BKJ, se você quiser, mas eu te aconselho a também acompanhar a leitura pela ARA, para facilitar a compreensão do texto. Amém? Quem abriu aí diz amém. Quem não abriu aí diz também amém. Pronto, vou esperar vocês abrirem. Não é difícil, tá? Novo Testamento, tá antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Trazer o contexto histórico aqui para que a gente possa entender primeiramente o que Paulo vai nos dizer. É que Paulo, tendo recebido o Evangelho da Graça, não foi por pregação de homem alguma, não foi por bajulação, não foi por nada que possa parecer atrativo ou enganador, e por isso que ele acreditava no Evangelho, porque o Evangelho chegou a ele por poder. E constantemente ele amadureceu a fé através sim das Escrituras, da leitura, com Gênesis, Abacuque, Jó, em busca da compreensão desse Deus. E no momento que ele entende o Evangelho, Paulo passa a fazer uma defesa, porque não só ele, como mestres da lei judaicos, conheceram o Evangelho. E esses mestres da lei judaicos, eu acredito que muitos já conhecem esse contexto, mas eu quero contextualizar para aqueles que desconhecem. Esses mestres da lei que tinham recebido o Evangelho, acreditavam que não era só a obra da cruz, que teria sido a redenção da sua salvação, mas que era a cruz mais a obediência à lei, a cruz mais as obras. Então aquilo que nós produzimos, a nossa obediência, iria condizer a nossa salvação, iria ser um alcance para a nossa salvação. E Paulo constantemente pregava que era somente pela fé e somente através da cruz. Cristo é o nosso sumo sacerdote, mediador da nossa salvação, e não há nada, não há homem, não há ninguém que possa realizar tamanho sacrifício, da qual a exclusividade do Evangelho pertence a Cristo. Então Paulo constantemente passava a sua vida em defesa disso. Você vê em diversas vezes, em Gálatas, Tessalonicenses, várias vezes Paulo tendo essa defesa do Evangelho. E por conta disso, esses mestres da lei pegaram todo o discurso de Paulo e, partindo da sua ignorância e incredulidade, formaram uma argumentação da qual bajulava os judeus para que fosse contra aquilo que Paulo pregava. Portanto, Paulo constantemente era perseguido e constantemente passava por dores em nome da pregação do Evangelho. Exemplo disso que você tem em 2 Coríntios 11, como o próprio Lucas falou aqui, muitas vezes em perigo de naufrágios, de falsos irmãos, de falsas doutrinas, entre várias outras coisas que ele relata. Paulo não deixa de contar o sofrimento que ele passava em prol do Evangelho. E nada desse sofrimento produzia nele morte espiritual ou apostasia da fé. Pelo contrário, em tudo se produzia edificação da fé, amadurecimento. Então a pregação de Paulo e as circunstâncias contra esta pregação apenas alimentavam e traziam um sentido para aquilo que nós sofremos.
Por isso, Paulo não encontra sentido na morte. Por isso, Paulo entende que Cristo vence a morte. Por quê? Porque tudo de mal que poderia ser produzido não nos paralisa, mas nos impulsiona à pregação em massa do nome de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 2, 3, eu falei 2, mas é 3. 1 e 2, ele conta sobre esse ministério da qual nós recebemos, sobre o evangelho que nós recebemos, segundo a misericórdia que nos foi feita, versículo 1. Não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam. Então ele fala o quê? Lê do versículo 1, melhor. Que esse ministério, esse evangelho que nós recebemos, segundo uma misericórdia que nos foi feita, que não proveio e não veio daquilo que nós podemos fazer ou que nós tínhamos de bom, mas que proveio de uma misericórdia pela nossa perdição de Deus, nós não desfalecemos, mas pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, pecado. Nós rejeitamos. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Daí ele vem e fala, mas, se o nosso evangelho ainda permanece, ainda está encoberto, escondido, para si, é para os que se perdem que está encoberto. Então, só uma pausa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: este evangelho da qual nós recebemos, se ainda permanece escondido e encoberto em nós, não está escondido para nós, mas está escondido para aqueles que se perdem, filhos da perdição, aqueles que ainda não encontraram esse evangelho de graça e essa obra salvífica. Portanto, o evangelho não está encoberto para nós, mas para eles, e a responsabilidade cai sobre nós. A culpa deles não conhecerem o evangelho cai sobre nós, e não sobre a incredulidade natural deles. Daí ele vem e fala, nos quais o Deus deste século o cegou, Deus com D minúsculo, diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então eles já são incrédulos naturalmente. Um dia você foi incrédulo naturalmente e não conseguia olhar para a obra de Cristo como algo redentor, salvífico e capaz de mudar o rumo da história e o propósito da sua vida. Pelo contrário, rejeitava essa iluminação. Até que a única coisa que produziu em você a sustentação de uma vida cristã foi o poder do Espírito Santo. E nada mais. E Paulo fala isso em Tessalonicenses 2, 1. A perseverança dos santos, a convicção de fé, ela provém do Espírito Santo, e não naquilo que nós fazemos para o alcance da justificação. Pelo contrário, é uma revelação da justificação e regeneração que aconteceu antes que nós pudéssemos o conhecer. Um processo da qual o Espírito Santo trabalhou e fez para que hoje nós pudéssemos adorar e o exaltar. Portanto, a obra ela é devolvida a Cristo e não aos homens. A gente vai continuar, eu vou falar sobre isso. E com aquela maravilhosa frase que o Luca falou, que os moravianos falaram, que era: o cordeiro é digno de receber a recompensa do seu sacrifício, porque nós entendemos esse processo de salvação. Que nada poderia ter provindo de nós e que o nosso lugar era a perdição, como qualquer um que você sai na rua ali e vê não querendo estar com Cristo. Aquele era o nosso lugar. Mas olha onde nós estamos. E por que este evangelho ainda está encoberto? Porque se ele está encoberto, não é para nós, mas é para aqueles que se perdem. Daí ele vem e continua: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Ele mesmo falou que das trevas, de uma escuridão incapaz, se produzir uma luz naturalmente, Ele nos iluminou, como Paulo fala. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, aí ele continua, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então ele resplandece sobre as trevas do nosso coração, essa luz que é o evangelho, para a sua própria glória, e não para que o homem possa viver uma vida confortável de satisfação e paralisação, e não viva uma vida usando do evangelho para aumentar os seus prazeres mundanos. Pelo contrário, a iluminação só acontece para a glorificação de Deus.
Daí ele continua, no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Paulo, olhando para o Evangelho como um tesouro, vê essa implementação em vasos de barro, da qual a única capacidade desse tesouro aparecer é com o vaso quebrado. Se o vaso fosse de ouro, naturalmente ele seria adorado. Mas o vaso não é de ouro, e Paulo fala que nós somos como vasos de barro, com um tesouro que foi implantado. Então a única forma de aparecer este evangelho e aparecer este tesouro é o vaso sendo mais uma vez quebrado, caindo em arrependimento e proclamando o evangelho para aqueles que se perdem. Daí ele continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, em tudo nós passamos por provações, em tudo nós passaremos por dores, e essas dores, elas edificam a nossa vida. Por quê? Porque no momento que essa dor acontece, essa provação acontece, o que vai acontecer é que nós estamos no procedimento de quebrantamento, ao ponto que o evangelho e esse tesouro aparece. Em tudo ele fala, você passa por essa escola da dor, e eu não vou vir aqui te isentar dessa escola da dor, porque é nesse momento que você está passando que o evangelho é exaltado. Por quê? Porque nós iremos até o limite, mas Deus não deixa com que nós passemos desse limite, porque o propósito é a exaltação de Cristo e não uma apostasia de inconstância. Daí ele continua: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então levamos sobre nós esse morrer com Jesus, porque não existe mais espaço para as nossas vontades, não existe mais espaço para aquilo que eu possa querer, aquilo que eu possa desejar. Eu não vou usar do evangelho para aumentar esses prazeres mundanos que eu tenho. Pelo contrário, eu vou permanecer levando sempre no meu corpo morrer, para que Cristo seja exaltado e a glória de Deus venha resplandecer sobre toda a terra. E ele continua: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Então nós que vivemos sempre entregaremos, sempre estaremos dispostos, nós sempre estaremos na frente desse risco, esse risco de vida, para que o evangelho venha ser exaltado, o nome de Cristo seja exaltado. Então o evangelho, ele não vai te poupar, o evangelho, ele não te coloca neste lugar de poupagem, apenas pela sua segurança, satisfação, e você vive uma vida simplesmente tranquila, relaxadinha. Pelo contrário, o evangelho vai produzir em você esse risco para que Cristo seja exaltado, e em meio a isso sim você consegue ter a sensação de segurança, porque é em meio a essas provações que você entende o tanto que Deus cuida de você e o tanto que Ele te preserva, porque na tua incapacidade Ele mostra o quanto Ele é capaz, porque na tua imperfeição Ele mostra a perfeita soberania dEle. Então apenas através deste momento que nós estamos expostos ao risco, conseguimos entender que a meritocracia não existe poder sobre nós, mas a soberania é revelada e exaltada. Daí ele continua: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Por isso que nós anunciamos essa graça, por isso que nós anunciamos essa obra, que é única e capaz de salvar um perdido da sua perdição. E ele fala, e isso queima no nosso coração, e deve queimar no nosso coração, porque em nós, enquanto nós sacrificamos a nossa vida pelo perdido, pelas nações, em vós opera a vida. Enquanto nós, ao invés de comermos do evangelho, repartimos com vós, vocês receberão a vida. Enquanto nós nos colocamos nessa posição de sacrifício, a única forma que nós temos, a maneira expressiva de Deus que nós temos, de amor, é a entrega dos seus filhos. Deus amou o mundo, João 3,16, por isso entregou o seu filho, para que o mundo, 17,
17, para que o mundo por ele não fosse condenado, não fosse julgado, mas fosse salvo. Então a maneira que nós temos de salvação para essa terra é o sacrifício dos seus filhos, e nós, como filhos de Deus, devemos entender essa responsabilidade. Nós só conseguiremos nos sacrificar em prol do Evangelho se primeiro nós entendemos que somos amados, se nós entendemos essa graça que nos ama para este propósito. E muitas das vezes nós fazemos o processo contrário, nos privamos de uma doutrina muito bem formada para que ela tire a nossa liberdade do Evangelho e venha a satisfazer a nossa alma e os nossos desejos mundanos. Por isso, no presente século pós-moderno, você vê diversos pregadores, Paul Washer, Leonardo Ravenhill, entre outros, com mensagens, mais uma vez, de arrependimento, lançando os fundamentos da fé cristã e base, porque nós não estamos compreendendo o Evangelho e vivemos o Evangelho pautado na repetição daqueles que formaram uma doutrina mal interpretada. Se vocês puderem um dia, andem com os homens de cabelos brancos. Eles vão ter muito a contribuir para vocês, e um deles me disse: Enzo, uma boa doutrina é uma boa heresia, que uma doutrina incapaz de ser crucificada nua é incapaz de te gerar vida. E como Paulo fala em Gálatas 5, fomos libertos para a glória de Deus, mas permanecemos com a mentalidade de escravidão, porque não estamos dispostos a sacrificar nossa vida para que Cristo seja exaltado. Pelo contrário, vamos usar dele para que eu possa desfrutar do melhor. Não estou falando que você não vai desfrutar, óbvio que você vai, mas vai até perder o sentido comparado à glória de Deus. O melhor do que o mundo pode te oferecer perde o sentido, até porque o Evangelho nunca te prometeu estar nesse lugar. Quem foi que prometeu para você os reinos e a glória se você me adorar? Senão Satanás, em Mateus 3, 4. O único capaz que pode te oferecer o mundo e o que há de bom no mundo é um acusador e enganador. E com a falsa doutrina do Evangelho, muitas vezes pregada, nós adentramos nessa concepção de ganhar, de reter, de comer, e esquecemos do propósito da graça, que é a pregação do Evangelho, que é o repartir. Toda vez que você sente na mesa, antes de se servir, sirva-os seus irmãos. Eles são seus irmãos, eles só não conheceram o Evangelho. A graça de Deus é apresentada a todos, para que a co-justiça possa ser efetiva na vida dos seus. Leve isso estampado na sua mentalidade, na sua mente, que se eu vivo, é para que a glória ela venha a ser resplandecida. Até porque, pela sensação de segurança, e por essa sensação de querer estar neste lugar de conforto, de egocentrismo, nós podemos comparar com o povo judaico. O povo passa 40 anos no deserto, não é por causa da espera da terra prometida, mas porque em seus corações eles entendiam que a terra vos seria dada. E quando eles chegam perante a terra está ocupada. Porque Deus não fez a promessa de entrega, mas Deus fez a promessa de que eles seriam. Deus os fez promessa para aquela terra. Então, ao invés de nós entendermos o Evangelho como uma fonte de receber e uma fonte de entregar para nós, nós entendemos que o Evangelho faz de nós a promessa. O Evangelho não é a promessa para mim, mas o Evangelho faz de mim a promessa para o mundo perdido. O único capaz de salvar a eles é Cristo. E se nós conhecemos, por que nós não vamos lá pregar? Por que nós permanecemos pregando para eles ficarem sentados nas cadeiras, satisfeitos, enquanto muitos morrem sem conhecer este Evangelho? As nações, as cidades, todo o mundo se torna responsabilidade sua. A pregação do Evangelho se torna sua. Se não sua, mas de quem? Cantamos que nos tornamos responsáveis, mas quando nós enfrentamos o risco, a nossa primeira reação é tomar para trás e voltar a encontrar um lugar de segurança.
Se a nossa fé, meus irmãos, está condicionada às nossas emoções, um dia nós não teremos dopamina para liberar. Então, nós deixaremos de crer? Se a nossa fé é condicionada pela nossa sensação de bem-estar e segurança, um dia, então, nós não iremos crer mais no Evangelho. Porque um dia, então, você não vai se sentir bem. E aí que está a única coisa capaz de produzir em nós perseverança da fé e convicção de que o Evangelho mudou todo o rumo da história, é mediante o poder do Espírito Santo. Então o que você tem alimentado a sua fé? Através das suas próprias vontades ou através daquilo que é a palavra de Deus? Ou através daquilo que a palavra nos fala e nos amadurece? Enquanto estivermos buscando o Evangelho para nós, eles se perdem. E o único som do avivamento parte de um arrependimento. Se nós clamamos e desejamos tanto este avivamento, eu venho agora fazer este apelo, este convite para este lugar de arrependimento. Porque a grande verdade é que não merecemos nem sequer estar sentados. Charles Spurgeon mesmo diz: olhe para o mendigo, e aquele deveria ser o meu lugar. Toda vez que Charles Spurgeon olhava para o mendigo, ele via que aquele era o lugar da qual ele deveria estar. E ele chora em arrependimento por essa graça e esse amor que nos colocou neste lugar. Para que a pregação do Evangelho e a recompensa do sacrifício seja devolvida a Cristo, que é o único merecedor de toda a glória. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e fim, e tudo vem dele, tudo provém dele, é tudo para ele. Se existe algo no teu coração hoje que você percebe, que você quer alimentar e buscar para si, eu tenho a dizer: renuncie. Renuncie, porque o que você acredita não é o Evangelho nem a fé, mas as suas próprias crenças, a sua própria satisfação. Exemplo disso é que as escatologias hoje têm formado as pessoas também ao que? Sente no seu banco, tem a sua devoção a Cristo, alcance justificação e um dia você vai ser arrebatado. As doutrinas hoje se promovem em cima disso, porque o objetivo não é que Cristo seja exaltado ou que a pregação do Evangelho aconteça, mas é ter maior número de pessoas e a maior visibilidade possível. Os maiores pregadores, os maiores evangelistas, os maiores pastores evangelistas, vocês nem conhecem, porque eles não estão aqui, estão lá pregando. Eles entenderam que de nada valeria a vida deles, senão o sacrifício para que Cristo seja honrado. Então nós só viveremos este Evangelho partido de um arrependimento. Só conseguiremos pregar se nos arrependermos do quão ignorante com nós e com eles nós temos sido. Deus dá um filho a Abraão em amor. E ele vira e fala: quer ver como eu vou salvar agora essa humanidade? Oferte o seu filho. Quando vocês se tornarem pais e mães, não tenham medo de ofertar os vossos filhos pelo Evangelho. Porque vocês têm feito essa mesma escolha hoje. Eu faço o meu apelo aqui para aqueles que entendem o Evangelho e querem viver isso. A minha oração agora é para que você possa ofertar as suas vontades, o seu desejo em prol do Evangelho. A única coisa capaz de tirar nós do pecado, porque eu sei que muitos aqui pecam, eu sei que hoje nós pecamos, eu sei que amanhã nós pecaremos, só que eu também sei que ontem nós nos arrependemos, hoje nós vamos nos arrepender e amanhã também nós nos arrependeremos, porque o único capaz de ser exaltado é a Cristo, e nós precisamos ter isso enraizado no nosso coração. Portanto, Pai, eu oro pelos seus filhos que hoje se encontram aqui, Pai. Muitos com anseio, Pai, de pisar no campo missionário. Muitos, Pai, com anseio de pregar o Evangelho, Pai.
E nós sabemos este sacrifício que nós temos feito para que o Senhor seja exaltado. Às vezes longe da nossa família, às vezes longe dos nossos amigos, às vezes longe da nossa casa, às vezes longe do ciclo natural da nossa vida. E nós sabemos o preço que nós pagamos, Pai, pelo Evangelho. E nós não vivemos, Pai, como mendigos, Deus, que parecem rastejados, jogados, largados, como se estivéssemos sendo servos. Mas em tudo nós choramos de alegria, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, e o Senhor tem os guardado os nossos. Enquanto nós estamos lá pregando, o Senhor tem guardado os nossos familiares. O Senhor tem acrescentado todas as coisas. Quando a palavra fala em Mateus 6, o Senhor não fala: buscai o reino dos céus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, como se os meus desejos maiores fossem acrescentados, como se eu pudesse agora ser o rei de tudo. Não, o Senhor fala do que comer, do que vestir, do que beber. Então o Senhor se torna a nossa base e o nosso forte. O Senhor se torna o início, o princípio, meio e fim. E tudo que nós devemos é a Ti. Pai, elimine de nós qualquer doutrina ou mentalidade que nos faça querer buscar a justificação, ou viver em prol de uma nova revelação, ou viver em prol, Pai, dessa revelação, ficar sacrificando para que o pecado possa ser suprido. Não, Pai, o Senhor já fez isso na cruz. Não, Pai, nós não vivemos pautado, Deus, naquilo que será revelado, mas naquilo que já foi, porque as Escrituras é o caráter e a sua soberania se revelando ao homem e o convidando para essa festa, Pai. Deus, quantos de nós adentramos na festa, mas não desfrutamos das virtudes do Evangelho? Porque permanecemos neste lugar da escravização mental de uma doutrina mal interpretada. É por isso que essa é a minha oração hoje, Pai, para que os seus filhos entrem em arrependimento, Pai, para que eles possam chorar pelos perdidos, para que eles possam se ver tão pecadores e tão falhos quanto eles, porque o nosso lugar não era ser os governantes, ser os maiores, porque nem tu foi na terra. Porque o único lugar e o único trono que alguém é merecedor é o Senhor. O único trono que merece ter alguém é o teu, e ele está localizado nos céus e não na terra. Espírito Santo, esse anseio pelas coisas eternas nos remove qualquer construção terrena, porque nem a nossa roupa nós levaremos, nem o menor das coisas dessa terra nós poderemos levar para os céus. Apenas o teu Evangelho e apenas a fé, apenas nosso espírito nós o entregamos. Nos leva, Pai, como cordeiros a essa cruz, para que sejamos sacrificados, para que o teu nome seja engrandecido. Todos os movimentos, Pai, que acontecem depois da reforma, depois do ID, era porque eles amavam, entendiam esse amor. Oh, Pai, gera em nós esse coração de até ser entregues como escravos numa ilha, para que o Evangelho seja pregado. Gere em nós esse amor, que ainda que as maiores circunstâncias impeçam a pregação do Evangelho, nós possamos adentrar, para que o Senhor seja exaltado. No ano 70, as queimadas começam a acontecer, a igreja fica perplexa, e o império começa a acusar os seus filhos. E muitos deles se perguntavam, que não entendiam o motivo do porquê estavam sendo crucificados, se o Senhor é tão bom para nós, e nós somos levados a esse matadouro, para que o Senhor seja glorificado. A nossa relação contigo de intimidade é pautada em cima disso, Pai. E eu oro, Pai, para que não sejamos nuvens sem águas,
não sejamos grávidos sem bebês, mas que tudo aquilo que nós possamos gerar, seja água, seja vida, não se tornem vazias palavras, não se tornem em vão, mas que elas possam alcançar os perdidos. Que elas possam, Pai, os preencher, porque se torna nossa responsabilidade. E todo aquele que se ausenta, Pai, eu oro para que o Senhor venha constranger, Pai, em arrependimento. Pai, eu oro por cada um, para que em seus quartos, cada um possa sentir na pele a perdição, essas dores, Pai, de parto, e que o Senhor os direcione, porque não há necessidade, Pai, uma vez que todos entenderam o Evangelho completo, não há necessidade desse ajuntamento em prol da segurança. Pelo contrário, todos sejam enviados a lugares diferentes, aos lugares que não foram alcançados. Uma vez que nós entendemos o Evangelho, temos a convicção de fé gerada pelo poder, que não, Pai, nos paralisemos, mas que nós possamos, Pai, ir para lugares que nunca foram alcançados, Pai, para as etnias que nunca foram alcançadas, Pai, para as nações que ainda, Pai, barram o Evangelho, Pai, porque aí está a volta de Cristo. Nós tanto ansiamos por essa glória, que tudo que nós queremos é pregar para que o Senhor volte, e que isso queime incessantemente no nosso coração. É a nossa oração esta tarde. Em Teu nome nós entregamos. Amém e amém.